Então vamos começar a nossa sessão. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A sessão número 140 da segunda Câmara desta Corte de Contas. Indo para a nossa pauta, nós temos o processo de número 1 ao número 9, é de minha autoria, que eu gostaria de ouvir Ministério Público, meus nobres pares, para que fossem julgados em bloco. Ouço o Ministério Público. Nada a opor, senhor presidente. Ouço meus nobres pares, conselheiro Ronald Polanco, conselheiro Ribamar Trindade. De acordo, excelência. Muito obrigado. Então, vamos aos relatórios. O relatório tratam os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos estaduais. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e condicionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhora Procuradora do Ministério Público, doutora Ana Helena. A palavra a Vossa Excelência. Bom dia a todos, inclusive os que nos ouvem pela rádio web. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a conformidade dos atos de aposentadorias, ressalvando apenas o enquadramento no processo número 2, que seria referência 10 e não referência 9, no processo número 6, que seria referência 8 e não referência 6, Os demais processos, todos de acordo. Ante o exposto, considerando a súmula 2 deste tribunal, este MPC opina pelo registro e pela legalidade e registro das aposentadorias, das concessões em tela, na referência correta em relação a esses dois processos. Com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Muito obrigado. Então, os dois processos, o número 2 da pauta e o número 6 da pauta, serão incorporados à recomendação do Ministério Público. E assim vamos, então, à votação. O processo número 1 é de Manuel Barbosa de Araújo, número 2 Regina Cleia Ferreira, número 3 Maria Perpétua Ferraz de Araújo. Perdão, esse é o número 5. Bom dia, conselheiro Ribamar, está ouvindo bem? Bom dia, estou sim, conselheiro. Ok, então Vossa Excelência acompanhou até o pronunciamento do Ministério Público? Sim. Então falta o meu voto, não é isso? Isso. Tudo bem. Então vamos ao nosso voto. Visto e analisados os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas e nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando. 1. Pela legalidade e registro das aposentadorias voluntárias integrais por tempo de contribuição. 2. Pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para que promova a ciência dos servidores interessados, bem como
o encaminhamento de cópia dos presentes processos ao Instituto para as providências cabíveis, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que votos, senhores conselheiros. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o relator, senhor presidente. Em votação, conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o nobre relator, excelência. Assim, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E agora, prosseguindo os trabalhos e seguindo a pauta, passamos ao processo número 11 da pauta, que é o 148... Não é o 10? Perdão, sim, o processo 10 da pauta, 148.022, de 2024. Tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Polanco, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a nossa querida Aninha, procuradora. A todos que estão presentes e estão nos ouvindo, conselheiro Ribamar, o Luciano, né, que sempre está nos apoiando aqui. Presidente, eu solicito julgar aqui em bloco os processos 10, 11, 13 e 14. 10, 11, 13 e 14. Ok, nobre conselheiro, vou ouvir o Ministério Público, meus nobres pares. O processo número 10, número 11, número 12, perdão, Não, número 13. 13 e número 14. Ouço o Ministério Público. Nada a opor, senhor presidente. Conselheiro Ribamar, é o processo número 10, 11, 13 e 14. Da mesma forma, excelência. Mesma forma, nada a opor. Nobre conselheiro relator, Vossa Excelência está com a palavra. Todos são não envio das remessas de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, descumprindo aqui a resolução TCE 87/2013. O número 10 é o Fundo de Desenvolvimento Sustentável. Terceiro quadrimestre, a Subirbal, Barnipal, Barbari de Mesquita e Marcos Barbosa são os responsáveis. O número 11 é a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, também são a Surbanipal, Barbari de Mesquita e Marcos Barbosa. Terceiro bimestre, de maio e junho de 2024. O número 13 é o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O gestor é o professor Moisés Diniz Lima e Rui Moreno de Araújo. Segundo bimestre, março e abril de 2024. E o 14 da ordem da pauta é a Câmara Municipal de Manoel Urbano. O gestor é o Francisco Charlinto Brandão. Quinto bimestre de 2024. Em todos relatórios técnicos nos autos, citações ocorridas. No processo 13 da pauta, os responsáveis apresentaram justificativa e no processo 11, somente o secretário à época, o senhor Surbanipal, apresentou justificativa. Já em relação aos processos número 10 e 14, não houve apresentação de justificativa em que pese os pedidos de dilação de prazo. Pronunciamentos do Ministério Público em todos os autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, em relação aos processos 11 e 12,
Perdão, 12 não está, né? Não, perdão, 10 e 11, senhor presidente, perdão, eu que falei errado, 10 e 11. Como o conselheiro relator já disse, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCE-Acre 87 de 2013. Os processos 10 e 11 é porque eles têm os mesmos responsáveis. Seria o Assurbanipal Barbari de Mesquita e o senhor Marcos de Souza Barbosa. O primeiro, número 10, é o do Fundo de Saúde, e o segundo é o processo da Prefeitura. Né? Esse segundo, perdão... É Ciência e Tecnologia. Perdão. Secretaria de Estado de Indústria, então, Ciência e Tecnologia. O primeiro é do FDS, Fundo de Desenvolvimento Sustentável, e o outro é da Ciência e Tecnologia. Aqui ocorreram o envio intempestivo das informações citados para a defesa, houve até um pedido de dilação de prazo, mas não houve apresentação de defesa. Nesses dois houve, só que... Eu estou entendendo aqui que ele solicitou, mas também quedou-se inerte, até a presente data aqui, pelo que foi colocado. Cotejados os autos e os dados, observa-se o descumprimento da Resolução 87 de 2013, configurado pelo atraso no envio das informações, todas duas relativas ao terceiro bimestre, superando inclusive o prazo de 5 dias de tolerância acordados na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência da Câmara, sem apresentação de justificativas capazes de abonar o atraso. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa-sanção ao senhor Assurbanipal Barbari de Mesquita, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, ao senhor Marcos Barbosa de Souza, responsável contábil. Ele não é só secretário, como também responsável pelo fundo. Com relação ao processo 13, também apurar a responsabilidade da 87 de 2013. A análise técnica procedida verificou que o envio foi intempestivo das informações, pugnando pela audiência dos responsáveis. O gestor e o responsável contábil foram citados e apresentaram defesas, dando origem ao relatório conclusivo de análise técnica de folhas 39 a 42. A defesa aduz em síntese que o fundo está vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, conforme prevê a Lei Estadual 4.132 de 2023, e que essa fundação passou por uma reorganização física e tecnológica no exercício de 2024. Durante o primeiro semestre do ano, a FAPAC funcionava em instalações provisórias no prédio do IPEM, onde as condições da rede lógica e de internet eram deficientes. Isso teria dificultado o acesso aos sistemas internos, como o Safira e as plataformas do Tribunal de Contas. Além disso, a defesa alegou que a Cefaz também enfrentou dificuldades técnicas no início do exercício, que atrasou a liberação de arquivos para os órgãos estaduais. Como reforço, mencionar a publicação da Portaria 17 de 2024, que prorrogou o prazo para remessa de outro período, sexto bimestre de 2023, demonstrando sensibilidade do Tribunal de Contas às dificuldades operacionais. Os responsáveis sustentam também que não houve intenção de descumprir os prazos legais e que o episódio foi pontual, não sendo o fundo reincidentes em atrasos. Também afirmaram que não houve qualquer prejuízo à fiscalização da Corte de Contas, pois não teria havido execução orçamentária e financeira no período em questão, o que foi reforçado com a juntada de demonstrativos. A área técnica analisou a defesa e concluiu que não assiste razão ao gestor, pois, apesar das explicações, não foram anexadas provas documentais que comprovem as falhas técnicas alegadas ou medidas corretivas adotadas. Por isso, considerou que permaneceu configurada a infração, recomendando a aplicação de multa.
Diante das informações constantes dos autos e da análise técnica, verifica-se a infringência ao contido do artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87 de 2013, alterada pela 106 de 2016, pelo encaminhamento intempestivo dos documentos obrigatórios por parte do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, referente ao segundo bimestre de 2024. Ante exposto, e conforme a jurisprudência do tribunal, em casos análogos, este MPC opina pela aplicação de multa aos senhores Moisés Diniz Lima e Rui Moreno de Araújo, respectivamente presidente e responsável contábil do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução 87 de 2013. E, por fim, o 14, também se refere à Resolução 87 de 2013, ele é referente à Câmara Municipal de Manoel Urbano, 15 bimestre de 2024. Ocorreu aqui o envio intempestivo dos meses de setembro e outubro de 2024, cujas informações foram prestadas só no dia 6/11, razão pela qual a área técnica concluiu pela irregularidade e propôs a notificação do responsável, o senhor Charlito Brandão de Souza, presidente da Câmara, bem como a aplicação de multa-sanção. Procedida a notificação, o gestor permaneceu-se inerte. Assim, configurada, assim compulsando os autos, observa-se que o dia 30/11, prazo final para o envio dos dados atinentes ao 5º bimestre, foi no sábado. Assim, o prazo ficou prorrogado para o dia 2/12, primeiro dia útil subsequente. No entanto, os dados só foram validados no dia 6/12, com um atraso de 5 dias, que é exatamente o prazo de tolerância de que trata a ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras. Ante o exposto, este MPC opina pelo arquivamento dos autos. São os pronunciamentos, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos. Obrigado, presidente. Quanto aos processos 10, 11, 13 e 14 da pauta, em relação aqui ao processo 13, os responsáveis justificaram que ocorreu reorganização física e tecnológica em 2024, o que ocasionou problemas nas transmissões de dados. Justificaram ainda que a Cefaz atrasou a liberação de arquivos, como já bem relatou a nobre procuradora, para os órgãos estaduais, dificultando aqui o encaminhamento de informações. Todavia, a instrução alegou que os responsáveis não apresentaram novas provas documentais do que foi alegado. Nesse sentido, concluiu que não assiste razão aos responsáveis, opinando aqui pela aplicação da multa. No mesmo sentido, o pronunciamento do Ministério Público de Contas. No tocante ao processo 11 da pauta, o senhor Assubarnibal, a Aninha só diz Assubarniba. Mas deve ser Nipal, mesmo que não tenha aceito. É Nipal mesmo, né? Está correto. É Nipal, né? Alegou que a unidade gestora enfrentou uma falha técnica nos sistemas internos de obtenção de dados e que também, o pessoal só chama de Assu, né? Estava em transição de responsável contábil. Alegou que a intempestividade não comprometeu a integridade nem a veracidade das informações prestadas. A instrução concluiu que não foram anexados documentos comprobatórios. No tocante ao processo 10 e 14, os gestores não apresentaram justificativa. Em todos os autos restaram comprovados os encaminhamentos intempestivos da matéria, o que incide a aplicação de penalidade de multa-sanção.
Entretanto, em relação ao processo 14, como bem já relatou a nobre procuradora do Ministério Público de Contas, caiu na segunda-feira, então completou os 5 dias. Neste caso, não entrou dentro da tolerância dos 5 dias, considerando neste caso que os dados foram validados no prazo cabível, né? Então não se aplica, é incabível aqui a aplicação da penalidade da multa-sanção. Bom, nesse sentido, o voto em relação aos processos 10, 11 e 13 da pauta, já que o 14 também, acompanhando a área técnica e o Ministério Público não aplica multa, com fundamento no artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, previsto na Resolução 87/2003 do Tribunal de Contas do Acre, no processo 148.022, aplicar multa-sanção solidária aos senhores Assurbanipal Barbari de Mesquita, presidente à época, e Marcos Barbosa de Souza, responsável contábil à época, no valor de R$ 6.815, em face do envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução 87/2013, referentes aqui ao terceiro bimestre de 2024, relativas ao Fundo de Desenvolvimento Sustentável. B. Processo 148.024, aplicar multa, sanção solidária aos senhores Assurbanipal Barbari de Mesquita, secretário à época, e Marcos Barbosa de Souza, responsável contábil, no valor também de R$ 6.814,15, em face do envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução 87/2013, referente ao terceiro bimestre de 2024, relativas aqui à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Indústria, Ciência e Tecnologia. C. No processo 147.278, aplicar multa, sanção solidária aos senhores Moisés Diniz, presidente à época, e Rui Moreno de Araújo, responsável contábil, no valor de R$ 6.815, em face do envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução TCE 87/2013, referente ao segundo bimestre de 2024, relativas aqui ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em relação ao processo do número 14 da pauta, voto pelo arquivamento do processo, notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento, recomendar aos gestores que observem continuamente as obrigações previstas na Resolução TCE 87/2013, especialmente a que se refere a prazo de envio mensal das informações contábeis estabelecidas no artigo 2º, parágrafo 1º da referida resolução. Após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, querido conselheiro Ribamar. Muito obrigado, nobre conselheiro relator, Ronaldo Polanco. Então, passamos ao voto. Passamos à votação. Conselheiro Ribamar Tendari, como... Acompanho o nobre relator, excelência. Também o nobre conselheiro relator. Vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E assim,
Passamos, seguindo a pauta, processo número 12 da pauta. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Aqui é apurar responsabilidade em face de itens de acórdão da Prefeitura do Bujari. O responsável é o André Esgualbe Gadelha, Adaildo dos Santos Oliveira e João Edivaldo Teles de Lima. Itens do item terceiro do acórdão 13.198/2022, plenário, né? TCE Acre. Nos relatórios, tem relatório nos autos, citações ocorreram, não houve apresentação de justificativas e pronunciamento do Ministério Público de Contas nos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade pelo descumprimento da Resolução TCE Acre 97 de 2015 no âmbito da Prefeitura Municipal de Bujari, em atendimento ao item 3 do Acórdão 3.198/2022, vazado nos seguintes termos: abertura de processo autônomo para apurar a ausência ou intempestividade do cadastro no LICOM relativo aos pregões eletrônicos 009 e 013 de 2020. Procedida a análise técnica quanto ao cumprimento do item 3 do referido aresto, verificou-se que o atual prefeito não realizou a inserção dos documentos atinente aos pregões mencionados, embora tenha sido devidamente notificado para tal, conforme estabelecem o item 2 do mesmo acórdão. É necessário pontuar que, durante a instrução do processo originário, foram identificados aspectos relevantes do caso, como inexistência de colaboradores aptos a operar o sistema LICOM, período de intensa calamidade sanitária ocasionada pela Covid-19 e a revogação dos processos licitatórios oriundos dos referidos pregões, não havendo, pois, dano efetivo ao erário. Por conseguinte, foi proposta a citação do atual prefeito, o senhor João Edivaldo Teles, para apresentação de seus elementos de defesa, bem como para dar cumprimento ao acórdão 3.128, sob pena de responsabilização e multa. Procedida a notificação, o gestor manteve-se inerte, conforme o expediente acostado à folha 34. O processo foi distribuído ao procurador que essa subscreve em 13 de maio de 2025. Compulsando os autos, verifica-se que foi confirmado o descumprimento da determinação contida no item 3 do acórdão 3.198 de 2022, permanecendo inalterada a situação fática, de acordo com o apurado em consulta ao sistema LICOM por este Ministério Público de Contas. Ademais, a Resolução 97 de 2015, em seu artigo 1º, determina a obrigatoriedade não só da inclusão, mas também das alterações que, porventura, ocorram nos processos licitatórios. Desse modo, em que pese os contratos oriundos dos pregões 09 e 013 de 2020 terem sido revogados, conforme apontaria a técnica, tais procedimentos e suas respectivas movimentações deveriam constar do banco de dados do LICOM para fins de registro e consulta. Ante o exposto, mas considerando a situação de extrema excepcionalidade ocorrida no exercício de 2020, período de intensa calamidade sanitária ocasionada pela Covid-19, que comprometeu a regularidade da prestação dos serviços públicos, bem como a revogação dos processos licitatórios oriundo dos referidos pregões, cujos documentos restaram omissos no sistema LICOM deste tribunal, este MPC opina simplesmente pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, é na mesma linha do Ministério Público de Contas, arquivamento dos autos e notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento
recomendar aos gestores que observem continuamente as obrigações previstas na Resolução TCE 129/2024, especialmente a que se refere ao cadastro das licitações, dos atos de dispensa e inelegibilidade de licitação, das adesões à ata de registro de preços, dos credenciamentos, bem como dos contratos envolvendo recursos públicos vinculados à sua gestão no sistema de licitações e contrato do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos à votação. Conselheiro Riba Maternidade, como vota? Acompanho o relator, excelência. Acompanhando o relator. Assim, decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E dando continuidade à pauta, é o processo número 15, que continua como 15 da pauta. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, solicito aqui o julgamento em bloco. Todos são processos E aposentadoria. de aposentadoria do 15 ao 24. Ok, ouço o Ministério Público de Contas. Nada a opor, senhor presidente. Conselheiro Ronald, conselheiro Riba Maternidade. De acordo, excelência. De acordo. Nobre conselheiro relator Ronald Polanco, com os processos, os demais processos da pauta de autoria de Vossa Excelência. Senhor presidente, como já falei, todos são de aposentadoria, reformas e pensões. Sempre a nobre procuradora faz o relato dos aposentados, em todos constam, vou deixar para ela fazer, relatórios técnicos nos respectivos autos e, da mesma forma, tem pronunciamentos ministerial nos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões, ressalvando apenas o enquadramento em algum deles. Então, vamos lá. Processo número 15. Aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição da senhora Luzineide Almeida da Silva, matrícula 188.778.1. Aposentadoria de professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J e não referência F. O 16, aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição do senhor Antônio Menezes, matrícula 163.945.1, professor P2, classe 2, referência J. O processo 17, aposentadoria voluntária integral do senhor Manuel Costa de Araújo, matrícula 73.261, como auxiliar operacional de agropecuária, referência 8. Processo 18, aposentadoria da servidora Maria do Socorro de Almeida Brito Silva, matrícula 305.677.1, aposentadoria no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas. Aqui está classe 3, eu não compreendi muito, mas é como está lá na classe 3, eu entendo que é a referência, mas é como está no ato de aposentadoria. O processo 19, aposentadoria da servidora Simone Silva Costa, matrícula 2376631, professora também em P2, de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. Processo 20, da servidora Celuta Pereira Gomes, matrícula 163.775.2, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J.
O processo 21 da servidora Marlúcia da Silveira Santos, matrícula 205.885.1, no cargo de professora P2, classe 2, referência J e não referência F. No processo 22, aposentadoria voluntária também especial, no cargo de professor P2. Cadê o nome da servidora? Do senhor Paulo Roberto Lima Verde, matrícula 184.845.1, professor P2, 30 horas, classe 1, referência J. O 23, aposentadoria da servidora Sebastiana da Silva Sampaio, matrícula 537.093.1, no cargo de merendeira Grupo 1, nível 1, letra J. E, finalmente, o processo 24, aposentadoria de Vitor Raul Arevalo Vargas, matrícula 922.48.40.10, professor P2, 30 horas, classe 1, referência D. Conforme a súmula número 2, este MPC opina pelo registro das aposentadorias na referência correta, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos. Obrigado, presidente. Quanto aos processos da ordem da pauta, 15 e 21, durante a instrução ficaram constatados equívocos nos enquadramentos. Todavia, a área técnica opinou pelo registro em função com fundamento na súmula número 2, 2016, da Casa, com a devida correção. No mesmo sentido, foram os pronunciamentos do Ministério Público de Contas, já colocado pela nobre procuradora. Assim, nosso voto é pela legalidade de registro, nesses dois casos, das aposentadorias conforme instruções técnicas, notificar o ato de previdência para que, no prazo máximo de 60 dias, faça as devidas correções nos enquadramentos, bem como dê ciência aos interessados do teor das decisões. Arquiva logo em seguida. Quanto aos processos número 16 de ordem da pauta, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24, voto pela legalidade e registro das aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas, pelo encaminhamento de cópias dos feitos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para proceder à ciência dos interessados, dos interessados do teor das decisões. Logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É como voto em todos os processos, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos à votação. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o nobre relator, excelência. Vou acompanhar o nobre conselheiro relator. E assim, a decisão decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E dando prosseguimento à pauta, passamos ao processo número 25, que tem como relator o nobre conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira. Quem concede a palavra? Obrigado, excelência. Cumprimento a todos, cumprimento aos presentes no plenário, aos que nos ouvem pela rádio web, cumprimento a doutora Ana Helena, cumprimento o conselheiro Polanco, e vossa excelência também, senhor presidente. Trato os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do Estado do Acre. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias.
Porém, nos itens 25, 26, 28, 29 e 31, verificou-se incorreção no enquadramento final, sendo sugerido pela Secretaria de Controle Externo a sua devida correção, com base nos precedentes desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas se manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência vai votar em bloco ou como é que... Sim. Desculpa, conselheiro, eu fui direto ao voto, como já até é de praxe, mas eu peço perdão aí ao Ministério Público, ao conselheiro Valmir, Vossa Excelência, eu solicito em bloco, o julgamento em bloco do item 25 ao item 31. Ok, tudo correto com o Ministério Público, tudo bem? De acordo, senhor presidente. Ok, Nada a então, opor. com a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores vinculados ao regime próprio de previdência. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões, ressalvando apenas o erro de enquadramento nos processos já citados pelo nobre relator. Processo 25, que seria apoio administrativo nível 1, classe 1, referência 8 e não referência 6. No processo 26, que seria nível 1 e não 8, como estava no princípio. E no processo 28, que seria nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8 e não referência 6. Ante o exposto, este MPC opina com fulcro na súmula 02, nesses processos onde houve o erro de enquadramento pelo registro, no enquadramento correto, assim como os demais, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Nossos votos são no mesmo sentido, visto e analisado os presentes processos. Reconhecemos a legalidade da matéria com as devidas correções de reenquadramentos. Assim sendo, voto pela legalidade de registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para as devidas providências, inclusive dando ciência aos interessados das decisões. E 3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro Ronald de Polanco. Muito obrigado. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanhando o voto do nobre conselheiro relator, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E, encerrando a pauta, não havendo expediente a ser lido, passo a palavra ao Ministério Público de Contas para sua manifestação. Apenas agradecer, ao nosso secretário aí pela organização da nossa sessão, que hoje foi em formato híbrido, dizer do prazer de estar aqui com vocês e, no mais, desejar um bom dia a todos. Muito obrigado, conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, agradecer a todos e um bom dia para todos. Conselheiro Ribamar Trindade. Obrigado, Excelência. Agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, com Vossas Excelências, todos nós com saúde. Cumprimentar mais uma vez a todos os presentes no plenário, aqueles que nos ouvem através da rádio web, nos acompanham da forma online. Agradecer ao doutor Luciano e sua equipe, que tornam possível a realização da nossa sessão de forma híbrida. Parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e, no mais, desejar a todos um bom dia. Muito obrigado, presidente Ribamar. Quero também agradecer a Deus por estarmos Amém. todos com saúde
e estarmos presentes e agradecer a presença de todos que nos ajudaram nesta sessão, em especial o nosso doutor Luciano. E não havendo mais nada a tratar, eu encerro a sessão, convocado outra para dia e hora regimental. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor. Está encerrada a sessão.